é melhor obedecer ou sacrificar? É melhor ser alguém obediente ou alguém que tem um discurso bonito, uma religião bem redondinha, bem certinha, que não faz, teoricamente, nada de errado contra as regras da sua própria religião? Esse é um assunto muito importante que Jesus trouxe para a gente lá em seu discurso do monte, a sua pregação do monte. E esse texto a gente encontra aqui no finalzinho desse discurso, no finalzinho dessa tão famosa pregação que ele fez. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meu nome é Pastor Diogo Pires, eu sou do canal Orando as Escrituras, e nós vamos hoje meditar nesse texto e orar em cima desse texto. Esse texto aqui, ele encontra-se no livro de Mateus, como eu falei, e nesse contexto do sermão, ou da pregação do monte, Jesus está falando sobre salvação. Quem são aqueles que serão salvos? Quem entrará no reino de Deus? Porque, veja, se você voltar um pouquinho no capítulo 7, você vai ver que Jesus começa a falar no versículo 13 sobre a porta estreita. Ele diz que existem duas portas, ou a estreita ou a larga. Então, a porta estreita é a que conduz para a salvação, porque a porta larga é que conduz para a perdição. Então, ou estamos andando pela porta estreita, ou estamos andando pela porta larga. Não existe uma terceira opção. Depois Jesus fala sobre os falsos profetas, aqueles que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores, vorazes. Mas Jesus fala que pelos frutos conheceríamos quem são esse tipo de profeta. Não dá para esconder uma árvore, se ela é boa ou ruim, porque ela vai produzir frutos. Se os frutos forem bons, é uma boa árvore. Se os frutos são ruins, será uma árvore muito ruim, que só serve para ser cortada. Me lembro que no tempo que eu trabalhava, eu tinha meu ministério pastoral em Ferreiros, eu morava em Timbaúba. E lá era uma casa, tinha várias árvores, e tinha um pé de mamão. O mamão era lindo, que mamão bonito, grande, bonitão, dava muito mamão. Que pé de mamão para dar mamão. Mas o mamão não prestava. Interessante é que nem os passarinhos comiam esse mamão. Não tinha nenhum furo, nem os passarinhos comiam outras frutas, mas o mamão nem os passarinhos queriam. Então, pelo fruto conheceremos a árvore. Depois Jesus fala então desse texto. Quem é que vai entrar no reino de Deus? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele continua dizendo assim: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que palavra dura. Ninguém, nem um ateu, você chega para um ateu, você diz, você gostaria de ouvir essa frase, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal? Ninguém gostaria de ouvir isso de Jesus. Mas, infelizmente, muitos ouvirão. E muitos que se acham muito bons, se acham que estão salvos, acham que vão para o céu, muitos tomarão um susto terrível. Porque essas pessoas, se elas profetizam em nome do Senhor, elas fazem até milagres. Eu nunca operei nenhum milagre, você já? Mas pessoas que operam milagres segundo a palavra de Deus, e essas pessoas, elas vão ser barradas, né? Barradas, uma novela, um filme, Barrados no Baile. Essas pessoas vão ser barradas por Jesus. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, eu não sei quem vocês são. Não significa que o Senhor Jesus não conheça todas as pessoas, mas conhecer na Bíblia significa intimidade, relacionamento.
E aqui haverá um grupo de pessoas que não tem intimidade com Jesus, apesar de falar de Jesus, mas não tem intimidade com Jesus. Jesus não conhece essas pessoas. Essas pessoas vão precisar, então, de forma compulsória, afastar-se dele. Por quê? Porque vivem na prática do mal. Que coisa triste. O que fazer, então, para nós não sermos esse tipo de pessoa? Para que nós não estejamos nesse grupo de pessoas que serão barrados pelo Senhor Jesus. Então, aqui diz assim que nem todo que diz Senhor, Senhor. Não adianta só ser evangélico ou cristão. Não adianta apenas ter dogmas doutrinários, uma denominação que diz o que você tem que fazer, você pratica aqueles dogmas, aqueles ritos. Não adianta só isso. É muito mais do que isso. Precisa fazer a vontade do meu Pai. Jesus falou que aquele que faz a vontade do Pai é aquele que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Então, fazer a vontade de Deus é muito importante. O problema, irmãos, é que nós temos a nossa carne. E a nossa carne, Paulo diz que milita contra o nosso espírito. Fazer a vontade do Pai significa negar a nossa própria vontade. É o que Jesus falou sobre carregar a própria cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo sem negar-se a si mesmo, sem andar pelo caminho estreito, não é cristianismo. Pode ser qualquer outra coisa, você queira dar aí, mas você não é um verdadeiro cristão se você não nega a sua carne. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. É você subjugar a sua vontade. E nós temos vontades, viu? Nós temos muitas vontades. Nós temos muitos desejos que são inerentes do nosso velho homem, da nossa natureza caída, contaminada pelo pecado. E o que fazer então? Precisamos clamar para que o Espírito Santo de Deus, que é a única parte santa de nós, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Temos que dar espaço para Ele, temos que buscá-lo incessantemente, para que esse Espírito Santo me santifique e te santifique, arrancando de mim, arrancando de você a parte da sua carne, para que Ele cresça e que nós diminuamos. Precisamos diminuir todo dia, precisamos morrer para nós mesmos, morrer, matar a nossa carne, para que Jesus possa aparecer, o Espírito Santo possa então operar por meio de nós e possamos fazer atitudes, práticas, fazer coisas para a glória de Deus, para agradar ao Pai. Veja, a salvação não é por obras, não é por fazer muitas coisas, porque tem gente que faz muitas coisas. A salvação é pela fé, somente pela fé, como diz lá em Efésios capítulo 2. Mas aquele que tem fé, esse foi justificado, esse foi salvo, para andar nas boas obras. Então não existe um cristão que não pratique as boas obras que foram preparadas de antemão para nós. Então, como entrar no reino dos céus? É fazendo a vontade do Pai. Como fazer a vontade do Pai? Pedir para que o Espírito Santo de Deus quebrante, transforme, converta o seu coração. Arranque esse coração duro de pedra e coloque um coração novo de carne. Vamos orar nesse instante, clamando ao Senhor para que o Espírito de Deus nos ajude a subjugar a nossa carne, para que possamos fazer a vontade do Pai. Amém? Senhor nosso Deus, eu quero nesse instante, Pai, dizer que nós não queremos estar nesse grupo no qual o Senhor não conhece. Nós queremos ser conhecidos do Senhor. Queremos ter intimidade com o Senhor. Mas, Senhor, queremos também reconhecer que a nossa carne, ela é má. Queremos reconhecer que o nosso coração é tendenciosamente voltado para o mal. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos quebrante. Transforme o nosso coração, Senhor. Mude a nossa vida. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Queremos sim, Senhor Deus, fazer a Tua vontade. Queremos negar a nossa própria carne. Queremos negar a nós mesmos. Queremos, Senhor, tomar a nossa cruz e queremos Te seguir, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nos ajude, Senhor, porque não é fácil viver
subjugando a nós mesmos e agradando ao Senhor. Mas é nosso desejo, de todo o nosso coração. Queremos, Senhor Deus, ouvir aquela outra frase do Senhor: o vinde benditos do meu Pai, porque vos preparei morada antes da fundação do mundo. Queremos, Senhor Deus, estar felizes naquele grande dia em que o Senhor há de nos acolher, não porque somos perfeitos, mas porque lutamos diariamente para viver uma vida reta e santa e fazer a vontade do Pai aqui neste mundo. Nos ajude, Senhor, nos santifique, nos purifique todos os dias. Queremos, Senhor, diariamente lutar contra nós mesmos, para que possamos viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus. É nesse nome que nós te oramos, ó Pai. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que você possa receber o vinde bendito do meu Pai e nunca o afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Curta esse vídeo e seja um agente do Senhor. Compartilhe esse vídeo com alguém. Nos siga para que você possa receber outros conteúdos como este. Assim, ative o sininho que tem aí, porque toda vez que você receber um vídeo novo, você vai ser notificado e você possa então ser abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus te use para a honra e glória de Jesus e que você possa sim fazer a vontade do Pai neste mundo. Amém? Deus te abençoe.